Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, parte 2, que a gente vai falar um pouco agora sobre a constituição da companhia. Aqui eu tinha feito um PowerPoint para a gente acompanhar essa segunda parte da nossa aula, mas como esse tema da constituição da companhia ele é muito cheio de detalhes, é muito técnico e geralmente, né, se isso fosse uma aula presencial, eu estaria com o código, com a lei dos SA na mão, né, para a gente ir acompanhando pela lei também, para a gente não perder os detalhes importantes. Mas, enfim, como a aula agora é online, gravada e tudo mais, em geral eu preparo um PowerPoint, mas não seria muito prático copiar toda a lei no PowerPoint, ficaria uma coisa meio bagunçada. Então, achei melhor a gente acompanhar diretamente aqui da própria lei. Então, abri a Lei 6404 para a gente ir acompanhando artigo por artigo. A gente não vai abordar todos os detalhes, absolutamente, mas só aqueles mais importantes, né? Mas a gente vai passar aqui mais ou menos do artigo 80 ao artigo 99 da Lei dos SA, que são os artigos que tratam desse ato de constituição, né? E assim, cronologicamente, né, a gente falou na última aula, que eu falei na última aula que a gente seguiria a ordem da lei, só que a gente começou lá no artigo 1º, foi até o artigo 4º e tudo mais, e agora a gente pula para o artigo 80. Só que essa mudança de ordem ela é importante porque a Constituição é o início de tudo, né? Quando a sociedade, de fato, nasce para o mundo jurídico, para todos os efeitos jurídicos, né? Então é importante que a gente veja esse assunto antes, para depois entrar em outros detalhes sobre ações, sobre debêntures, sobre os órgãos de funcionamento, órgãos de administração e de funcionamento da companhia. Então, por isso que a gente está adiantando um pouco um assunto que só está mais adiante na lei. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber sobre a Constituição da SA, que ela é um efeito, né, decorrente de um ato formal, que é o ato de constituição, que, como a gente vai ver aqui, ele pode ser formalizado por meio de uma assembleia de acionistas ou por meio de uma escritura pública. Mas o efeito, né, o nascimento da sociedade, ela depende de determinadas formalidades. Não basta que uma pessoa queira constituir uma sociedade. Até tem um tipo societário no Código Civil, que é a sociedade em comum, né, a sociedade de conta de participação também, que são sociedades não personalizadas, que não têm essa rigidez tão grande quanto a Constituição, porque ela não tem personalidade jurídica. Mas aqui, como a gente está falando de uma sociedade anônima, que é o tipo societário talvez mais sofisticado de todos, que tem personalidade jurídica, cuja existência é relevante, né, no mundo jurídico, esse ato ele depende, né, esse efeito depende de um ato formal. Bom, a constituição da companhia ela depende da vontade, né, da manifestação da vontade de pelo menos duas pessoas, dois acionistas. A gente tem na lei dos SA a possibilidade de constituição de uma subsidiária integral por uma pessoa só, né, um acionista apenas, que seja sociedade nacional. Mas esse ato, essa possibilidade é uma exceção e ela é feita por meio de escritura pública obrigatoriamente, não tem a opção de você fazer isso por assembleia. Mas, via de regra, né, fora essa exceção, via de regra, a subscrição ela é um ato que depende da vontade de pelo menos duas pessoas. Então, essas duas pessoas se reúnem, decidem constituir uma sociedade, e nesse ato de constituição, elas vão definir algumas coisas, né? Vão definir qual vai ser o estatuto social, né? Vão aprovar um projeto de estatuto social que vai ter as regras de funcionamento daquela companhia, vão aprovar um capital, vão aprovar a emissão das ações que representam esse capital, e a lei estabeleceu aqui no artigo 80, inciso 2, que já no ato de constituição, os acionistas eles já paguem, né, já realizem, quando a lei fala de realização, ele está falando de pagamento, que os acionistas já paguem como entrada 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Então, a gente vai ver que nem sempre as ações, não necessariamente as ações têm que ser subscritas em dinheiro, elas podem ser subscritas em bens, desde que esses bens sejam passíveis de avaliação pecuniária, né, que possam ter um valor atribuído a eles.
Mas aqui no artigo 80, inciso 2, a lei das SA está falando especificamente da parcela de capital subscrita em dinheiro. Os acionistas eles têm que, de cara, pagar 10% desse valor. Na prática, isso aqui é uma complicação nos dias de hoje, porque o que acontece? O que a junta comercial pede? A junta comercial pede que os acionistas eles comprovem o depósito de 10% desse valor em dinheiro que os acionistas aprovam na hora da constituição da sociedade. Só que não existe conta bancária para uma sociedade que ainda não existe, né? Porque tem todo um trâmite burocrático para você constituir uma pessoa jurídica nova. Você tem que registrar na junta comercial, você tem que tirar um CNPJ, depois você tem que abrir uma conta bancária. Nesse momento, nada disso existe, mas você mesmo assim tem que pagar os 10% ali de realização do capital. Em tese, né, a própria lei aqui fala que você pode realizar o depósito dos 10%, né, no Banco do Brasil ou qualquer outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, em tese, os bancos deveriam prestar esse serviço, mas na prática é muito difícil de você encontrar um banco que saiba que isso existe, né? Isso aqui, então, na prática, é um gargalo ali na hora, um gargalo burocrático na hora de você constituir uma companhia nova, porque você tem que achar algum banco que saiba o que é esse depósito e aceite receber esse depósito dos 10% do capital. Por que isso existe? Essa regra aqui é uma daquelas regras que surgiram muitos anos atrás e acabam ficando nas legislações posteriores, né? Então, essa regra, ela já existia no âmbito da Lei 3.150, que foi uma das primeiras leis das SAs, leis das sociedades anônimas promulgadas no Brasil. E naquela época isso aqui tinha um propósito, né? Porque a Lei 3.150 ela foi promulgada ainda no século XIX, né? Muito tempo atrás. E naquela época não existia existia a Bolsa de Valores, né, que era a Praça do Comércio, mas não existia CVM, não existia regulação do mercado de valores imobiliários. Então, na prática, você podia constituir uma companhia e já no dia seguinte negociar as ações dessa companhia na Praça do Comércio, que era a Bolsa de Valores de antigamente. Não tinha aquela divisão entre companhia fechada e companhia aberta. Você podia negociar as ações de qualquer companhia que tivesse regularmente constituída. Só que o que acontecia, que muitas vezes acontecia, é que as pessoas constituíam a companhia, não integralizavam o capital e já imediatamente negociavam as ações na antiga Bolsa de Valores, que era chamada de Praça do Comércio naquela época. Então, para evitar esse tipo de situação, né, que as pessoas constituíssem sociedades e antes mesmo de integralizar o capital já começassem a negociar suas ações, o legislador da época criou essa regra aqui para permitir, né, para obrigar que pelo menos 10% do capital os acionistas integralizassem antes da ação começar a circular no mercado. Hoje em dia, essa regra aqui, esse problema não existe mais, né, porque você já tem uma regulação própria para as companhias abertas e para a negociação delas no mercado. A companhia fechada não tem a liberdade que as companhias tinham no passado, então uma companhia fechada ela não pode surgir num dia e no dia seguinte já ter ações negociadas pelo público. Então essa regra aqui, na prática, hoje em dia é só mais uma burocracia, mas ela existe, está na lei. Enquanto estiver aqui, ela tem que ser cumprida, né? A junta comercial pede que você comprove a realização dos 10% do capital. Bom, aqui no artigo 81 fala um pouco mais sobre isso, né, sobre o depósito da parte realizada em dinheiro, e a lei, nesse ponto, já cita aqui a figura do fundador, que também é um resquício, né, dessas legislações mais antigas que regiam a sociedade anônima há alguns anos no Brasil. Essa figura do fundador era uma pessoa ali que participava da fundação da companhia, mas que não necessariamente subscrevia capital, né? Era como se fosse um empreendedor que apresentava o projeto daquela nova companhia. Ele poderia também subscrever ações, ou ele poderia simplesmente ser a pessoa que estruturou aquele novo negócio e atraiu novos investidores para aquela companhia. Então, ele era o fundador, ele era a pessoa que
criava o projeto da companhia, do seu plano de negócio, do seu estatuto e tudo mais, e ele oferecia, né, essa oportunidade de negócios, de novo negócio para investidores que compareciam lá, né, no lugar e no horário marcado para a Assembleia de Constituição e já pagavam ali a parcela em dinheiro. Então, até pela dinâmica que a gente vê que está descrita na lei, né, você vê que isso tudo foi pensado para uma situação que hoje em dia na prática não existe mais, que tem um fundador que vai oferecer, vai escrever um projeto de estatuto, vai fazer um plano de negócio, vai oferecer esse negócio para investidores, os investidores vão aparecer lá no dia, comparecer na Assembleia de Constituição, já vão levar o dinheiro, eles vão dar o dinheiro para o fundador vai pegar aquele dinheiro, vai no banco. Hoje em dia nada disso acontece, não é assim que funciona. Geralmente você não tem essa separação da figura do fundador e dos acionistas, né? São os acionistas que fundam, que constituem a companhia, muitas vezes são os próprios acionistas que já assumem posições da administração, ou se não eles contratam um administrador profissional. Então é uma dinâmica que hoje em dia é um pouco diferente do que as legislações mais antigas previam, mas fato é que se alguém perguntar como é na lei hoje, é como está aqui. Pode existir um fundador, esse fundador tem essa função de angariar os fundos que são pagos para a realização da parcela do capital, né, 10% da parcela do capital, e o fundador que é responsável por depositar esse dinheiro no Banco do Brasil ou em alguma instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Bom, a gente já falou rapidamente, a gente vai ainda abordar isso, que você pode constituir a companhia de duas formas, né? Por dois meios, digamos assim, por uma assembleia ou por uma escritura pública. Mas, além desses dois meios, você também tem duas formas de constituição. Você pode constituir uma companhia por subscrição pública ou você pode constituir uma companhia por subscrição privada, particular, né? Qual é a diferença? A diferença é que quando você constitui uma companhia por subscrição pública, você já no momento da constituição oferta as ações dessa nova companhia para o mercado, oferta ela para os investidores em geral. E aí lembrem da nossa primeira aula e da nossa primeira parte da segunda aula, que sempre que você faz uma oferta pública de valores mobiliários, incluindo e especialmente ação, né, que é um valor mobiliário por excelência, você precisa da aprovação prévia da Comissão de Valores Mobiliários. Então, a constituição por subscrição pública, ela depende necessariamente de um registro prévio na Comissão de Valores Mobiliários, e ela depende também da intermediação de uma instituição financeira, ou seja, né, um corretor. Ela precisa da intermediação de um corretor de valores mobiliários também. Esse pedido de constituição por subscrição pública da nova companhia, que é dirigido à Comissão de Valores Mobiliários, ele tem que ser instruído com três coisas, basicamente: um estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, um projeto de estatuto social e um prospecto, que é um documento aonde os fundadores, como está dito aqui na lei, né, organizado e assinado pelos fundadores, onde os fundadores explicam o que é o projeto, o que é esse novo negócio que eles estão oferecendo, e o prospecto também é assinado pela instituição financeira intermediária, pelo corretor. E aí, alguns comentários aqui. Esse é o parágrafo 2º, diz que a Comissão de Valores Mobiliários pode condicionar o registro dessa nova companhia a modificações no estatuto ou no prospecto e pode negar o registro por inviabilidade ou temeridade do empreendimento ou idoneidade dos fundadores. E isso aqui, um ponto interessante desse parágrafo 2º é o seguinte: sempre que a gente fala da competência da CVM para aprovar o registro de ofertas públicas, de valores mobiliários, a regra é que a CVM ela não pode entrar no mérito do empreendimento. O que isso significa? A CVM ela não pode, como regra, negar o registro de uma oferta de valores mobiliários porque ela acha que o negócio é ruim. Então,
a análise da CVM ela é uma análise formal, ela vai verificar se os requisitos da lei, os requisitos das normas que ela mesma emite, né, das normas da CVM, foram cumpridos. Então, se a CVM pede para você, por exemplo, apresentar um prospecto, apresentar as demonstrações financeiras, apresentar informações sobre tal coisa, você tem que apresentar isso tudo e a CVM ela vai olhar se a forma foi obedecida, se tudo que ela pede foi fornecido, se todos os requisitos, todas as formalidades foram cumpridas. Ela não vai analisar se o negócio é bom ou ruim. É óbvio que se o negócio for ilícito, ela pode negar o registro porque o negócio é ilícito, mas ela não vai falar, eu não vou é, é, aprovar a oferta pública de ações de uma companhia de petróleo, porque eu acho que a exploração de petróleo é muito arriscada. A CVM não faz esse tipo de análise porque ela não analisa a substância, o mérito, o próprio conteúdo do negócio. Ela analisa a formalidade e se todos os requisitos formais do registro foram cumpridos. Mas aqui, no parágrafo 2º do artigo 82, talvez seja a única exceção a essa regra, porque na Constituição Pública, por subscrição pública da companhia, a CVM ela pode negar o registro porque acha que o empreendimento é inviável, ou acha que o empreendimento é temerário, ou acha que o empreendimento, que os fundadores não são pessoas idôneas. Por que isso? Porque quando a companhia, nessa situação de constituição, como a companhia não existe, ela não tem um histórico. Então, a CVM não tem como ter o conforto de que aquela companhia ela já tem ali, né, já está há alguns anos no mercado, já tem faturamento, já passou e superou dificuldades e tudo mais. Ela não tem como olhar o passado. É uma coisa nova. Por isso que ela pode, só nessa hipótese aqui específica, negar um registro, um pedido de registro de oferta, com base em aspectos do próprio negócio, não só das formalidades, mas também do próprio negócio e das pessoas que estão envolvidas ali com aquela companhia. Por isso que também os fundadores têm que apresentar ali um estudo de viabilidade, porque justamente como uma companhia nova, uma empresa que está iniciando ali naquele momento e que você não tem como olhar para trás e ver como é que era aquela atividade antes, você precisa apresentar um estudo para falar, olha, isso aqui que eu estou tentando fazer, que eu estou me propondo a fazer, é algo que é viável, é algo que eu consigo ganhar dinheiro com isso, eu consigo dar um retorno para os meus acionistas. Então, a análise da CVM, nesse caso, pode ser substancial também. Ela pode entrar em alguns aspectos da substância. E a gente vê aqui que a Lei 6404 ela cita o prospecto como um dos documentos que tem que ser apresentados da CVM para esse registro, né, da Constituição por subscrição pública. O prospecto, apesar de na lei das SA ele só ser mencionado aqui nesse contexto de Constituição, na prática ele é um documento que é exigido, vou dizer aqui na maioria das hipóteses de ofertas públicas realizadas no mercado, porque tem algumas hipóteses específicas na regulamentação da CVM que, dependendo das características da oferta, você não precisa apresentar prospecto, mas, via de regra, quando você faz um aumento de capital, por exemplo, uma companhia aberta faz um aumento de capital e oferece a oportunidade para o público de participar desse aumento de capital, provavelmente, geralmente tem um prospecto nessa oferta também. Então, não só na Constituição que a CVM pede que um prospecto seja apresentado, né? Quando uma companhia faz um IPO, por exemplo, uma Initial Public Offering, que é a oferta pública de distribuição, ela entra no mercado ofertando ações para investidores, ela tem que apresentar um prospecto, a CVM pede também que esse documento seja apresentado. E também, nesses casos, assim como na Constituição, o intermediário da oferta, né, a instituição financeira intermediária, ela se responsabiliza pelo conteúdo desse prospecto também. Ela tem que analisar o prospecto, ver se as informações que estão contidas ali fazem sentido e, enfim, colocam também, se responsabilizam, elas podem ser responsabilizadas civilmente se tiver algum defeito, alguma informação errada no prospecto. Bom, o artigo 83 fala do projeto de estatuto e ele diz que o projeto de estatuto deverá satisfazer todos os requisitos
exigidos para os contratos das sociedades mercantis em geral. Bom, então, sim, de uma forma geral, né, o estatuto tem que conter lá qual é o objeto social da companhia, qual é o valor do capital dela, qual é o endereço da sede, se ela tem filial, se ela não tem, qual é o endereço da filial, se tiver, como é que vai ser estruturada a administração, se vai ser só uma diretoria ou se vai ter um conselho de administração também. Se for uma companhia aberta, né, tem que ter conselho de administração, a gente vai ver ao longo do semestre que a companhia aberta, ela obrigatoriamente tem que ter um conselho de administração, mas a companhia fechada pode não ter. Enfim, o projeto de estatuto tem que ter todos os elementos, né, que se exige que o estatuto social da companhia tenha. E o prospecto, ele tem que ter ali informações mínimas que deem uma noção para o investidor de quais são as características, né, daquela nova companhia que está sendo constituída ali, e também informações que dão uma indicação de qual é a chance, né, dela ser bem sucedida ou não. Então, o prospecto ele tem que ter o valor do capital social a ser subscrito e o modo da sua realização, que pode ser em dinheiro, pode ser em bens, e a existência ou não de autorização para aumento futuro, né, que é o capital autorizado. Se tiver uma parte formada em bens, tem que discriminar quais são os bens que vão ser contribuídos para o capital. E aqui, acho que a gente não precisa falar agora, a gente pode falar quando for discutir sobre aumento de capital. Se tiver uma integralização do capital com bens, você tem que ter uma avaliação desses bens pelos critérios do artigo 8º, né, que exigem que você apresente um laudo de avaliação e tudo mais. A gente não precisa falar disso agora, a gente vai falar disso num outro momento, no semestre. Também tem que falar, enfim, quantas ações são, quais são as espécies de ação, todas as outras informações que podem ser relevantes para o investidor tomar uma decisão informada, né? Acho que a gente não precisa passar por todos os itens aqui. Quem tiver curiosidade, vai lá no artigo 84 e confere os itens, mas são muitos aqui, a gente não tem tempo de passar por todos, mas são ali as informações essenciais, né, que o investidor tem que saber para tomar uma decisão se ele entra naquele negócio ou não. Bom, os subscritores do capital, eles têm que assinar um boletim de subscrição, né? O boletim de subscrição é basicamente o documento pelo qual o acionista, o subscritor, né, das ações que se torna acionista por meio desse ato, ele se compromete, as condições que ele se compromete a integralizar o capital. Então, o boletim de subscrição ele vai identificar, né, o acionista, o subscritor, e também vai dizer quantas ações ele está subscrevendo, qual é o tipo de ação que ele está subscrevendo, e qual é o valor ali que ele está se comprometendo a pagar e qual é a forma de pagamento desse valor, né? Pode ser um pagamento à vista, né? Que é integralização à vista, pode ser uma integralização a prazo, isso tudo que é o documento que vai dizer isso é o boletim de subscrição. Bom, a Assembleia de Constituição é uma assembleia de um tipo especial, né? Não é uma assembleia que ocorre no momento específico do nascimento da companhia, e, portanto, ela tem algumas regras que são um pouco diferentes das assembleias gerais ordinárias e extraordinárias que são feitas ao longo da vida da companhia, né? Que a gente vai ver em um momento posterior do semestre como é que essas assembleias funcionam. A Assembleia de Constituição, como elas ainda não tem ali a figura dos administradores, né? Quem se responsabiliza por convocá-las são os próprios fundadores, que são essas pessoas ali que têm a iniciativa de constituir a companhia, né? Então, esse ato de você convocar a Assembleia de Constituição acontece depois que você tem um encerramento do período ali de subscrição do capital, né? E aí eles ficam nesse ato da Assembleia de Constituição que vai se aprovar, né, o projeto de estatuto, que vai virar o estatuto da companhia,
se for o caso, a própria Assembleia pode fazer correção de estatuto e você delibera a constituição da companhia. Se tiver bens sendo contribuídos para o capital, você faz a avaliação dos bens também nesse momento, né? Em geral, quando tem a integralização do capital por meio da contribuição de bens, os próprios acionistas, os administradores, ou nesse caso os fundadores, eles já se organizam para chegar na Assembleia com um laudo pronto, e ali eles só ratificam, né, a indicação do avaliador e aprovam o laudo que o avaliador já fez. Mas, bom, no artigo 87 aqui tem algumas regrinhas de como que a Assembleia se instala, né, como é que funciona, como é que são os quórums de funcionamento da Assembleia. Em primeira convocação, a Assembleia ela pode se instalar com a presença de subscritores que representem no mínimo metade do capital social, e em segunda convocação, essa Assembleia ela se instala com qualquer número. Bom, a Assembleia é presidida pelos fundadores, secretariada por um subscritor, tem todo aqui um procedimento previsto para como que a Assembleia deve transcorrer, e no final a lei fala que, verificando-se que foram observadas todas as formalidades legais, e se não houver oposição de subscritores que representem mais da metade do capital, o presidente da Assembleia, né, quem está presidindo a Assembleia, vai declarar constituída a companhia e vai, logo em seguida, né, proceder à eleição dos primeiros administradores e dos fiscais, né? Enfim. Bom, então, é mais ou menos assim que funciona a Constituição por subscrição pública, mas o que a gente também tem que ter em mente, porque é um aspecto prático importante, a subscrição por Constituição pública ela praticamente não existe hoje em dia. Eu, pessoalmente, nunca vi uma acontecer na prática, não lembro de ter tido uma nos últimos, sei lá, 20 anos. Então, é muito difícil acontecer. Por quê? Porque é um processo um pouco muito envolto de incerteza, porque você vai ter que apresentar para a CVM projeto de uma companhia que nem existe ainda, e aí a CVM ela pode negar o seu pedido por questões subjetivas. Então, é um processo muito incerto, que as pessoas não ficam muito seguras de conduzir. Então, na prática, o que acontece as pessoas constituem a companhia nova e, depois de constituída, eles levam, eles pedem o registro de companhia aberta dessa companhia e ofertam as ações ao mercado. Quando você tem uma companhia nova que você quer levar ao mercado, geralmente se faz assim, se constitui por subscrição particular e depois pede o registro de companhia aberta daquela companhia. Durante um tempo, ali nos idos de 2010, 2009, quando o mercado estava naquele período um pouco aquecido, esse tipo de procedimento foi adotado em algumas vezes. Nós tivemos no mercado brasileiro alguns problemas com isso, particularmente com a OGX, né, que era uma companhia nova, com ativos ainda em fase pré-operacional e que acabaram não tendo o valor que todo mundo achou que tinha. Então, com base nisso, a CVM hoje ela tem algumas regras específicas para o pedido de registro de companhia aberta, de companhias pré-operacionais, que aí tem algumas as ofertas públicas desse tipo de companhia têm algumas regras um pouco mais específicas, que é justamente para resguardar um pouco o investidor desse risco maior que as companhias, digamos, entre aspas, iniciantes, né, que ainda estão nos primeiros anos ali de desenvolvimento, apresentam. Mas fato é que, na prática, é muito difícil você ter uma constituição por subscrição particular. É muito raro isso acontecer. O mais comum é que você tenha uma constituição por subscrição particular e, se for o caso, depois a companhia pede o seu registro de companhia aberta. Bom, então, como é que funciona a constituição por subscrição particular? Qual é a grande diferença? Obviamente, como a subscrição é particular, ela não tem um apelo ao público. Então, são acionistas que já se conhecem e já têm ali um relacionamento prévio,
eles se reúnem, eles mesmos subscrevem o capital. Então, também não tem aquela incerteza de se o capital vai ser subscrito ou não, né? Porque quando você constitui uma companhia por subscrição pública, você precisa ter ali o mínimo de confiança de que o capital vai ser subscrito, porque se não for, a companhia não é constituída. Aqui na subscrição particular, como é um grupo de acionistas ali que mal ou bem já tem um contato prévio um com o outro, né, um grupo mais restrito, eles já sabem que todo mundo vai integralizar, vai subscrever o seu capital, e eles já sabem ali mais ou menos qual é a chance enfim, que o provável é que todo mundo integralize também, né? Bom, então, a constituição por subscrição particular, ela pode acontecer por meio de uma Assembleia Geral ou por meio de uma escritura pública, como eu já tinha mencionado, né? É muito raro você ver uma constituição de companhia por meio de escritura pública, é muito mais comum você ver a Constituição por meio de Assembleia Geral de Constituição, até porque a escritura pública ela envolve ali alguns custos de cartório e tudo mais, uma burocracia um pouco diferente que não é comum que as pessoas é, é, optem por esse tipo de procedimento, né? Bom, aí o que acontece? Se for uma Constituição por Assembleia de Constituição, por Assembleia Geral, que é o mais comum, você tem que observar ali os procedimentos do artigo 86 e 87, que dizem respeito à subscrição pública, mas também são aplicáveis à subscrição particular. O mesmo procedimento deve ser seguido, com todos aqueles requisitos, né, de aprovação do projeto de estatuto e tudo mais. O que você não precisa aqui é o prospecto, né? O prospecto ele é apresentado à CVM, não necessariamente ele é aprovado, quer dizer, não necessariamente não, ele não é aprovado, ele não chega a ser aprovado na Assembleia Geral de Constituição, ele fica só na CVM. Então, na Assembleia Geral, você só aprova o projeto de estatuto, enfim, todas as outras regras inerentes, né, à existência da companhia. Se for uma constituição por escritura pública, aí você também tem esses requisitos aqui do parágrafo 2º, a gente não precisa passar por todos eles, mas são requisitos ali formais que tem que ter, né, tem que ter a previsão na escritura pública. Bom, aqui do artigo 89 ao artigo 93, tem algumas regras específicas, né, regras um pouco mais, na verdade, um pouco regras gerais, né, de Constituição. Então, fala que se o capital for integralizado com imóveis, você não precisa ter uma escritura pública, né, porque o próprio ato societário ele já serve como ali um instrumento de transferência da propriedade do imóvel. Essa regra ela também tem lá, ela está contida também na Lei 8934, que é a lei do registro do comércio, né, que rege o funcionamento das juntas comerciais e tudo mais. O subscritor ele pode participar da Assembleia por meio de um procurador, que também, enfim, é sempre possível que o subscritor, acionista, nomeie um procurador para representá-lo na Assembleia. Enfim, algumas outras regras aqui que giram em volta desse procedimento, né, da constituição da companhia. Bom, depois que esse ato formal da constituição ele é realizado pelos acionistas, pelos subscritores, né, do capital, você tem aí depois algumas outras formalidades que você precisa cumprir para finalizar, né, o ato da constituição. Então, a primeira coisa que a lei fala no artigo 94 é que nenhuma companhia pode funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos. Arquivados na junta comercial, né? Obviamente, você pega a ata de constituição da companhia e leva a registro na junta, como você faz com todos os atos societários de sociedades personificadas, né? Publicados na forma da lei das SA, ou seja, publicação no jornal, em diário
oficial, enquanto, enfim, a publicação no Diário Oficial ela tem data para sair da lei, né? A gente vai ver isso quando a gente for analisar a forma das publicações, não é na aula de hoje, mas quando a lei fala publicada, ela está querendo dizer publicada na forma da lei dos SA, nas regras previstas na lei dos SA, que é publicação em jornal e publicação em diário oficial da sede da companhia. Todo mundo faz isso? Todo mundo publica no jornal? Nem todo mundo. Tem algumas juntas comerciais, por exemplo, a de São Paulo, que exigem isso. Então, se você constitui uma companhia em São Paulo e depois tenta levar um outro registro, um outro documento a registro na junta comercial, antes dela registrar esse segundo ato, a junta comercial de São Paulo provavelmente vai pedir a comprovação da publicação do estatuto no jornal, porque ela ainda segue à risca esse artigo 94. Outras juntas comerciais não necessariamente pedem. A junta comercial do Rio de Janeiro, por exemplo, nem sempre pede comprovação da publicação dos estatutos, mas aquele tipo de coisa. A regra pode até ser que não seja aplicada em algumas situações específicas, pode ser que tenha virado letra morta em alguns estados, algumas pessoas não sigam a risca, mas a regra está aqui, ela existe. Então, a regra é que você tem que publicar o estatuto da nova companhia nos jornais e que é só a partir desse momento que ela pode funcionar. Então, na dúvida, ainda que seja uma regra um pouco inócua, né, vamos cumpri-la, vamos cumprir a regra, porque ela está aqui ainda na lei das SA. Bom, o artigo 95, ele fala um pouco mais, detalha um pouco mais, né, sobre como tem que ser o arquivamento da ata de constituição da companhia no registro de comércio. Então, você tem que juntar lá, junto com a ata, né, um exemplar do Estatuto Social, uma relação completa dos fundadores, dos subscritores, perdão, e do número de ações que cada um subscreveu, o valor, o recibo do depósito, né, lá, né, aquele depósito de 10% do capital subscrito em dinheiro, e a duplicata, né, a cópia das atas realizadas para avaliação dos bens, quando for o caso, quando você tiver avaliação, quando você tiver integralização do capital com a contribuição de bens. Apesar de que, como eu comentei antes, é muito comum que os acionistas, os subscritores de capital, eles já cheguem na Assembleia com um laudo de avaliação pronto dos bens que eles vão contribuir no capital, para você não ter que fazer, tem que fazer em 2 atos, né? Você já aprova a indicação dos avaliadores e do laudo que eles elaboraram na mesma Assembleia para ser mais econômico. E, por fim, a própria ata da Constituição também é levada a registro, que é o documento principal, né? Os outros geralmente vão como anexo dela. Bom, se a companhia for constituída por escritura pública, basta o arquivamento da certidão desse instrumento, os requisitos em si do que deve estar contido na escritura pública já estão lá acima no artigo que a gente já analisou. Bom, aqui o artigo 97 fala um pouco da análise, né, do exame da junta comercial dos atos constitutivos. A gente não precisa passar isso aqui por mais detalhes, mas é aquela ideia, né, que a junta comercial ela analisa a forma dos atos que são levados a registro, e ela só pode negar o registro se tiver algum aspecto formal ali que impeça, né, cláusulas contrárias à lei, à ordem pública, aos bons costumes, alguma exigência que não foi cumprida, etc. e tal. Bom, depois do registro, enfim, da realização da Assembleia de Constituição, do registro dos atos, da publicação dos atos no jornal e de todas as formalidades que foram feitas, você precisa, se tiver ocorrido, né, a integralização de ações por meio da contribuição de bens, você precisa transferir esses bens para a companhia, e isso fica a cargo dos primeiros administradores, que são responsáveis por formalizar, né, essa transferência dos bens que os subscritores de capital transferiram para a companhia. Então, se for um imóvel, por exemplo,
a ata de constituição da companhia já serve como escritura de transferência da propriedade do imóvel, só que você precisa formalizar, né, registrar essa transferência no próprio registro, na matrícula do imóvel perante o RGI. Então, esse registro da transferência do imóvel na RGI, quem faz são os primeiros administradores da companhia recém-constituída, perdão. E no artigo 99, por fim, a Lei das SA ela estabelece a regra de que os primeiros administradores são solidariamente responsáveis perante a companhia pelos prejuízos causados pela demora no cumprimento dessas formalidades, né? Então, se os administradores deixam de cumprir alguma das formalidades posteriores, né, à Constituição, deixam de publicar o Estatuto no jornal, e isso dá algum problema, ou deixam de transferir os bens contribuídos pelos acionistas, pelos subscritores, para a companhia, enfim, qualquer coisa que eles deixem de fazer aqui, que eles deveriam ter feito, eles podem responder perante a companhia pelos prejuízos que eles eventualmente causarem. Bom, de uma forma muito rápida, talvez não tão rápida assim, mas a gente passou aqui por todas as regras mais importantes da Constituição. Essa é uma parte um pouco mais densa, né? São muitos procedimentos, umas regras um pouco mais detalhadas, mas a gente conseguiu aqui cobrir tudo. Então, acho que a gente pode ficar por aqui e até mais.